Olá, sexto ano, tudo bem? Então, eu vou gravar esse vídeo aqui, é referente ao dia 11 de novembro. O que aconteceu? No dia 11, é uma quarta-feira, né? Toda quarta-feira eu dou aula para o sexto, sétimo e nono ano. Nesse dia 11, eu dei aula no Meet, né? E a aula foi normal, né? Muitos participaram e tal, e depois a aula ficou na plataforma. Só que alguns alunos que não participaram, ou até mesmo aqueles que participaram e depois quiseram rever a aula, começaram começaram a entrar em contato comigo e dizer que a aula estava sem som, né? Mas isso foi alguns alunos do nono ano, né? E aí que eu fui ver que para mim estava com som, né? E depois, né, não estava mais aparecendo, tá? Então, quando foi hoje mais cedo, né, uma mãezinha entrou em contato falando a mesma coisa. Então, eu falei com ela o seguinte: para não assim ficar um curso incompleto, né? Porque quem participou da aula participou, fez os exercícios, né, no livro junto comigo. Mas quem não fez depois quer, né, entrar para ver, né, como é que foi a aula, ou quem participou e quer rever alguma coisa, né, não vai ficar, né, isso aí em aberto, porque a aula foi dada, porém eu acho que foi uma questão de configuração, não entendo muito bem disso, tá? Então, o que eu fiz? Eu vou gravar esse vídeo do que eu fiz nesse dia, do dia 11, tá? Então, nesse dia, nós iniciamos no livro, na página 143, referente ainda ao capítulo 7, que o assunto era notícia, entendeu? Então, no capítulo 7, nessa página 143, nós vimos aí na questão número 12, né, o livro trouxe uma notícia sobre o prêmio Jabuti, né? E aí a letra A fala assim: explique de que forma a disposição do texto dessa notícia difere da apresentada na página 137. Então, na página 137, foi a primeira notícia que o livro trouxe daqueles dois meninos, né? Que um quis cortar o cabelo igual ao outro, né? Para poder confundir a professora, achando ele que, no caso, só por causa de um corte de cabelo, iria confundir aí a professora, né? Então, a primeira notícia foi essa. E nessa página 143, essa questão número 12, fala aí uma outra notícia sobre o prêmio Jabuti, que é um prêmio, né, da literatura. Então, pergunta aí qual é o que difere de uma notícia da outra. A primeira notícia dos dois meninos, né, ela foi publicada pela internet. E essa aí, da questão número 12 da página 143, ela foi publicada aí numa folha, né, de jornal, tá? Foi publicada em um jornal. Como que eu sei? Porque tá escrito aqui, logo abaixo, tá? A fonte dela, ok? Pois bem, letra B diz assim: de que forma essa distribuição está relacionada ao veículo onde foram publicadas? Né? Então, nesse caso aí, quer dizer o seguinte: as notícias em colunas, né? Colunas, porque estão aqui, ó, uma, né, do ladinho da outra, tá? Por isso está se referindo a colunas. São mais frequentes em veículos impressos, tá? Para melhor aproveitamento do espaço da página, além disso, dinamizam a leitura e já nos veículos digitais não há essa preocupação, tá? Então, por isso que difere aí. Uma notícia, vocês podem, né, procurar ver aí nos sites, aí quando uma notícia ela é publicada pela internet, a maneira que ela é publicada é totalmente diferente de uma notícia de jornal, tá? Qual das notícias chega de forma mais rápida ao leitor, a digital ou a impressa? Por quê? A digital, é lógico, né? Porque elas chegam em tempo real, tá? Por isso que elas diferem aí. Aí na página 144 eu falei, outro recurso que diferencia, nós vimos, né? Outro recurso que diferencia os textos publicados em veículos digitais e impresso é a interação com o leitor. De que forma essa interação pode ocorrer em cada um dos veículos? Né? As notícias publicadas pela internet, o que a gente faz? A gente sempre compartilha, né? E as notícias em jornais, né? O que a gente faz? A gente fica aguardando, né, uma próxima edição, né? A gente
lê aquela notícia aí, quando vai sair uma outra noticiário daquele assunto, né? A gente fica aguardando para saber o que aconteceu, né? Então a notícia pela internet, né? Por isso que é bem mais rápido, né? É bem mais rápido a forma que ela chega ao leitor, porque ela é sempre compartilhada, ok? Nessa mesma página eu pedi para vocês estarem grifando aí, né, esse quadrinho azul que esclarece o que é uma notícia e esse esqueminha aqui, né, onde fala o objetivo, público-alvo, as características de uma notícia. Na página 145, nós vimos a questão da pontuação. Sabemos que a notícia é um texto, né? E todo texto precisa ser pontuado. Por quê? Se o texto não é bem pontuado, ele acaba tendo uma outra interpretação. Né? Se eu deixo de colocar uma vírgula, um ponto, né? Se eu faço uma pergunta e não coloco ponto de interrogação, eu não vou ler como pergunta, né? Então, a pontuação é muito importante, tá, pessoal? Então, nós vimos aí nessa página 145, né? O livro trouxe alguns trechos, né? Da página 147, da página 137, onde fala lá dos dois meninos, né? Da questão do corte de cabelo. E aí, as perguntinhas foram: no trecho A, com que função as vírgulas foram empregadas? Vocês podem ver que cada trecho aqui, a pontuação está em destaque, né? Então, no trecho A, o destaque aí foi a questão das vírgulas, né? Então, qual foi a função das vírgulas no trecho A? Para inserir a informação que apresenta a idade do menino. Na letra B, identifique a função das aspas no trecho B. Elas marcam aí o início e o fim de uma citação. E na letra C, para que servem os parênteses empregados no trecho C? Que outra pontuação poderia ser usada sem alterar o sentido da frase? Então, os parênteses aí tá especificando aí o dia, né? Vocês podem ver aqui, ó, entre parênteses, dia 24, né? O número 24 está entre parênteses porque está especificando que foi no dia 24, não foi em qualquer data, tá? Então, a função aí para especificar o dia. E que outra, são duas perguntas, né, na mesma questão. Que outra pontuação poderia ser usada sem alterar o sentido da frase? Poderia ser colocado entre vírgulas, tá? Eu pedi também para grifar, né, esse quadrinho azul que fala dos sinais de pontuação. E logo aqui abaixo, né, o livro traz aí para relembrar todos os sinais de pontuação, né, que nós usamos, os mais comuns, ok? Na página 146, o livro traz mais trechos. E agora ele traz um trecho de um romance do escritor José de Alencar. E aí ele fala o seguinte: assinale a afirmativa que indica a função dos dois pontos no trecho. Então, nós vamos analisar a questão da pontuação agora, tá? Então, nesse trecho aqui, ao lado, né, pintado aí de amarelo, né, tem aí os dois pontos. Esses dois pontos aí é para quê? Para introduzir a fala de um personagem. Então, vocês vão marcar aí a segunda bolinha, tá? Aqui, ó, vocês vão marcar a segunda bolinha, ok? E depois ele faz uma outra pergunta referente a esse trecho. Com que função o travessão foi empregado nesse trecho? O travessão foi indicado aí para indicar a fala do personagem, tá? Terceira questão, mais um trecho, agora é uma crônica, né, do escritor Moacir Scliar. Nesse trecho, o travessão foi empregado com a mesma função com que foi utilizado no trecho do romance de José de Alencar. Então, vocês viram que, depois de vocês olhando com calma, o travessão no primeiro trecho teve uma função e agora no segundo trecho ele tem uma outra função. Então, quando ele pergunta se foi utilizado com a mesma função, não foi utilizado com a mesma função, tá? Porque ele foi empregado aí nesse segundo trecho para introduzir uma explicação. Quarta questão. O mesmo texto pode apresentar sentidos diferentes, dependendo de como está pontuado.
Então, nós vimos, né, me lembro que na aula lá, né, eu frisei bem essas perguntas aqui. Olha só, a mesma frase, são as mesmas palavras, o que mudou aqui foi a pontuação, tá? Eu tô aqui na página 146, número 4. E aí eu tô dizendo que é a mesma frase, mesma palavra, o que mudou foi a pontuação e aí tem uma outra interpretação. Veja só. Meu pai chegou? Não vou esperá-lo. Esse é o exemplo do trecho do exemplo A. O exemplo B. Meu pai chegou? Não vou esperá-lo. Então, na primeira alternativa, né, que aí já vem a pergunta embaixo, letra A. A primeira alternativa indica que a pessoa... qual alternativa indica que a pessoa vai esperar o pai? É a alternativa B, né? Ela pergunta se o pai chegou, responde que... aí fala não, né? E aí ela fala vou esperá-lo. Já na alternativa B, já na alternativa A, qual a alternativa que indica que a pessoa não quer esperar pelo pai? Então, é a alternativa A, que fala, meu pai chegou, não vou esperá-lo. E coloca aí exclamação, tá? Então, na letra A é a alternativa B e na letra B é a alternativa A, tá? Vocês viram aí que só por causa de uma pontuação, mais uma vez, né, frisando bem, por causa de uma pontuação teve uma outra interpretação, tá? Na página 147, nós temos aí um exemplo de um blog, tá? E o livro pergunta assim, com que função os sinais de pontuação e destaque foram empregados? Aí vocês olhando direitinho esse blog, né, nós vemos aí que os sinais de pontuação estão tudo em destaque, ó. Ponto de interrogação, né? Ponto de exclamação lá em cima, as reticências logo no início, a vírgula logo aqui no início, né? Então, essa pontuação está em destaque, né? E a questão pergunta qual é a função de cada pontuação dessa. Então, por exemplo, a reticências, né? A função dela aí é que está mostrando que a frase não está concluída. A vírgula, a função dela aí é para separar as palavras, tá? A exclamação, a função dela aí é para expressar um sentimento. A interrogação é para interagir com o leitor, né? Tá fazendo aí uma pergunta. O ponto final finaliza aí a oração, tá? Então, essas aí foram as funções. Na sexta questão, ele coloca aí as frases, né, para poder a gente estar elaborando pequenos diálogos com cada frase, tá? E aí eu fiz junto com vocês, né? Uma estrela cadente, pergunta, né? Aí depois, uma estrela cadente, ele admira. E depois ele afirma, uma estrela cadente, né? E aí eu pedi para vocês